Boa noite, doutor Felipe. Boa noite, Sérgio. Primeiro, eu queria agradecer você ter aceito aí esse convite. Eu sei que sua vida é muita correria, para lá e para cá. Apresentar você para as pessoas que estão nos vendo aqui, doutor Felipe Guzman. Tavares Guzman, né? Ele é médico, geriatra e presidente da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, né, na Regional Rio. É isso? Isso aí. E eu vejo os cuidados paliativos como um grande ato dentro do nosso sistema de saúde. A gente tem muito que avançar ainda em cima disso, né? Vejo que é muito importante a gente ter esse bate-papo, né, para ver como é que você está vendo os cuidados paliativos atualmente aqui no Rio, o que já tem de estrutura, o que pode melhorar, como é que você está sentindo que as coisas estão caminhando aqui. Uhum. Bom, em primeiro lugar, boa noite aí para quem esteja acompanhando, né, essa live. Sérgio, obrigado pelo convite. É sempre bom poder conversar com você e levar mais informação, né, para quem está acompanhando em casa, está acompanhando um pouco à distância também, tudo que vem acontecendo. Olha, o cuidado paliativo, antes dessa epidemia, ele vinha num crescimento muito grande aqui no estado do Rio. Não à toa, a Regional Rio de Janeiro da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, ela foi criada, né, no final do ano passado, no final de agosto, a gente criou a primeira regional da Academia Nacional de Cuidado Paliativo, que foi aqui no Rio de Janeiro. A segunda aconteceu em Minas Gerais, depois em São Paulo. Então, ainda existem poucas regionais e a diretoria nacional. Então, aqui eu represento essa regional e já com um grupo bastante envolvido nesse tema, trabalhando em diferentes áreas da saúde, tentando levar o cuidado paliativo para a população, né? Tem pessoas envolvidas no ensino e, além do ensino, na assistência. Assim como eu também não consigo me ver só no ensino, né? Eu preciso estar na assistência, isso me traz muita alegria. Mas eu posso te dizer assim que o cuidado paliativo como um todo, não só aqui no Rio, mas no Brasil, ainda está crescendo, mas uma curva de crescimento muito grande e que, felizmente, a gente trouxe grandes conquistas com esse crescimento do cuidado paliativo aqui no Brasil. Nessa época de epidemia, toda iniciativa paliativa ela é fundamental, porque a doença em si ela traz muito sofrimento, né? De todas as formas, o sofrimento pelo adoecimento, o sofrimento pela pessoa que adoece se afastar daquilo que ela faz usualmente, seja no trabalho, no seu lazer, sofrimento também social, econômico, porque a pessoa adoece, deixa de trabalhar ou se afasta, né? A gente está vivenciando isso aí, tantas pessoas também sofrendo do ponto de vista econômico, ou seja, o sofrimento é de múltiplas dimensões, né? Múltiplas faces. E o cuidado paliativo ele foi idealizado para amenizar o sofrimento. A gente não tem nenhuma pretensão de resolver o sofrimento. A gente sempre busca amenizar o sofrimento. Amenizando, a gente acredita que traga mais qualidade de vida, que essa é a proposta do cuidado paliativo. A partir do momento que você previne e ameniza qualquer tipo de sofrimento, seja da ordem física, emocional, social, espiritual, a gente está buscando qualidade de vida. Então, hoje, para o momento que a gente vive de uma doença tão contagiosa, uma doença grave, que não acomete só pessoas que têm doenças graves, né, que é o nosso foco, o cuidado paliativo, ele visa muito as pessoas que estão adoecidas com doenças graves e incuráveis. E quando a gente se depara com isso, uma doença tão grave, levando rapidamente ao final de vida de algumas pessoas, é um momento que gera muita angústia
e toda medida que amenize esse sofrimento, ela é bem-vinda e necessária. A Associação Nacional dos Cuidados Paliativos, qual que seria a maior atribuição dela dentro desse contexto? A atuação dela, melhor dizendo, como é que ela tem atuado em relação a isso? Então, a gente procura estar muito alinhado com a diretoria nacional, né? E a diretoria nacional recentemente publicou, em parceria, a AMIB, que é a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, publicou um documento relacionado à alocação de recursos no CTI, né? De pacientes que precisem, né, de ser internados ou de receber assistência no CTI, e como que você faz isso da melhor forma possível, a chegar no CTI, indicar aquele paciente para internação, que ele tenha esse suporte, né? Como a gente sabe que tanto na rede pública quanto na rede privada nós temos um limite, e esse limite, no momento como a gente está vivendo, ele pode chegar, pode ser atingido. E como lidar com esse limite? Quais são as melhores escolhas para que nós possamos salvar o maior número de vidas? O cuidado paliativo ele pode contribuir nessa reflexão, embora esse protocolo tenha sido um protocolo criado pela AMIB, que é a Associação de Medicina Intensiva. O cuidado paliativo pode trazer uma contribuição muito grande na ideia de se trabalhar aquelas pessoas que têm uma expectativa de vida mais curta. Quando a gente trabalha, foca em salvar o maior número de vidas, a gente precisa olhar para as pessoas que têm uma expectativa de vida mais curta, para oferecer um cuidado adequado, né? Mas acreditando que a terapia intensiva possa não ser tão benéfica para ela e gerar mais problemas até. Então, assim, a proposta do cuidado paliativo como um todo é adequar o tratamento à pessoa. O melhor tratamento para aquele indivíduo, no seu momento de vida, naquele momento da doença. A partir do momento que eu identifico isso, a partir de critérios técnicos, eu vou avaliar esse paciente e vou perceber qual o tratamento que se encaixa melhor para ele, compartilhando sempre com essa pessoa. Quanto mais grave é essa pessoa, por conta da sua doença de base, e aí dá para citar as demências, né, doença de Alzheimer, a doença de Parkinson, todas elas numa fase mais avançada, a gente sabe que a expectativa de vida vai ficando cada vez mais curta. A partir do momento que a gente percebe isso, a gente identifica que esses indivíduos vão tendo cada vez menos benefício das intervenções do tratamento em terapia intensiva. E por isso que, de alguma forma, nós estamos participando dessa discussão para alocar esses pacientes de forma mais adequada possível aos recursos de terapia intensiva. Porque o que, infelizmente, a gente está vivendo e vivenciando hoje, Sérgio, é um progressivo esgotamento desses recursos, tanto na rede pública quanto na rede privada. E a gente precisa de metodologias éticas, técnicas, né, bastante científicas e éticas, sem discriminação alguma, para que a gente possa cuidar adequadamente dessas pessoas. É um desafio porque é sempre doloroso, né? Quando a gente pensa na morte, a morte já traz muita angústia. E a epidemia ela está fazendo essa confusão toda com a gente, né? Quem lida com cuidado paliativo está acostumado a lidar com o tema da morte e do morrer, porque a gente precisa trabalhar essa área. Agora, quando vem uma doença aguda e traz essa urgência da conversa, é muito doloroso. E a gente entende perfeitamente esse momento e tenta contribuir para que reduza esses estresses. A diretoria também, a gente recentemente criou 2 canais aí sociais,
tanto o Facebook quanto o Instagram. A gente está nessa mídia social, e o objetivo é de veicular diariamente também informações, propostas para a sociedade, né, para o público como um todo, para que possa informar, mas com boas informações, né? Porque, infelizmente, a gente está vendo também informações que são muitas vezes maliciosas, informações que eu posso dizer até cruéis. A imprensa não está ajudando muito nesse momento, sabe, Sérgio? Essa é a percepção nossa também da academia. A imprensa precisa ter um pouco mais de cuidado na hora de passar determinados assuntos, porque já está todo mundo muito angustiado. E cada colocação da imprensa sem muito fundamento, ou sem buscar a verdade dos fatos, isso pode trazer mais angústia e as pessoas sofrerem com essas ansiedades todas, né? Porque a informação ela também pode ser destrutiva, né? Com certeza. Não, e a gente tem visto exatamente isso. Especialistas de plantão não médicos, né, passando informações de uma forma totalmente enviesada. E isso acaba criando uma cultura do pânico que assusta mais do que ajuda, né? Não estou banalizando nem minimizando a epidemia, a pandemia, o que seja, mas pensar colocações fora do seu contexto sempre foi uma coisa muito perigosa, né? E a gente tem visto, inclusive recentemente, vimos algumas matérias totalmente absurdas, né, dentro da mídia. E aí a oportunidade que a gente tem é assim, vindo a público para conversar, para esclarecer, para colocar, né, e ver se elucida um pouco mais eventuais mal-entendidos ou coisas no gênero. Mas você colocou um ponto que eu penso que é muito interessante em relação a cuidados paliativos e UTI, que até está dentro do título do nosso bate-papo de hoje. Por várias vezes, eu me deparo com situações onde pacientes já sem condições terapêuticas, e para quem não é médico entender o que a gente está falando, é onde a medicina não tem mais a possibilidade de vislumbrar uma cura, vislumbrar, né, que ele saia daquela situação. O que pode ser feito e deve ser feito é exatamente o que você bem colocou, são os cuidados paliativos para dar mais conforto, mais qualidade de vida. Então, nós estamos falando de pacientes extremamente graves. Alguns cuidados, eles poderiam até tomar numa estrutura residencial, né? E nós vemos, eles acabam prolongando essa estadia hospitalar por uma eventual falta de condições de manter esses cuidados dentro da própria residência. Então, são aquelas internações sociais que a gente chama, né, que eu estou me referindo. E isso acaba sobrecarregando ainda mais o nosso já exaurido sistema de saúde. A gente acaba vendo, né, várias pessoas que poderiam ser deshospitalizadas, poderiam ir para casa ou para uma outra estrutura que não tenha toda aquela parafernália tecnológica, né, que o hospital necessita para eventuais terapias, e ela pode ter uma situação de conforto. Isso vai de vários níveis, né? A gente vai desde uma estrutura puramente residencial até uma estrutura hospitalar, mas de baixa complexidade. Eu tenho visto perdas de oportunidades homéricas nessa pandemia em relação a legados posteriores. Eu tenho visto a construção de hospitais de campanha utilizando uma verba abusiva, na minha concepção, por algo que vai ser descartado daqui a alguns meses. Então, por que não utilizar a estrutura que nós temos para fazer o atendimento dentro dessa epidemia, desses pacientes, sendo que, a partir do momento que a gente conseguir desbloquear vários leitos, centenas de leitos bloqueados que nós temos aqui no Rio de Janeiro, bloqueados porque o leito está quebrado, porque não tem equipamento, ou não tem até pessoal para que possa dar os cuidados em relação a isso. Por que não desbloquear esses leitos? Por que não criar condições de esses leitos se tornarem operacionais? Por que não reviver a nossa querida Santa Casa, que é o primeiro hospital brasileiro
que está fechado desde 2015 por questões burocráticas, né? Podendo aumentar a nossa capacidade de acolhimento desses pacientes, e por que não utilizar pequenos hospitais que foram fechados exatamente para tratamentos de baixa e média complexidade, e aí entraria, na minha concepção, esses pacientes dos cuidados paliativos que não podem ir para casa, abrindo espaço assim nas unidades hospitalares para que eles possam, para esses outros pacientes que precisam daquela estrutura. Então, eu queria saber um pouco da sua opinião em relação a isso, a essa questão da ambiência. Saúde pública é muito desafiadora, né? Você até muito melhor do que eu, você sabe isso, né, Sérgio? Eu não sei te dizer os bastidores, se fica mais fácil ou mais difícil a criação do hospital de campanha. Eu sei que, eu percebo, pelo menos, que nesse momento eles são necessários, até por conta da questão de você ter uma possibilidade de centralizar mais os recursos e o pessoal para que esteja dedicado exclusivamente para aquela função que é atender os pacientes suspeitos ou confirmados. Você vê assim, dentro do hospital, posso dizer um pouco da minha experiência, assim, né? Dentro de cada hospital hospital geral, seja ele público ou privado, nesse momento, para receber os pacientes de Covid, né, confirmados por essa doença, eles precisam separar áreas exclusivas para esses pacientes e para os profissionais que lá trabalham. Assim, você economiza mais o recurso de proteção individual, os EPIs, e você evita a contaminação ali dentro do próprio hospital, né? Então, por exemplo, profissionais que entram no setor lá, específico para o Covid, ele entra no plantão e sai no final, e só sai no final daquela unidade. Ele almoça lá, ele faz tudo o que tiver que fazer, ele vai fazer ali em pleno plantão. Durante as 12, 24 horas, ele vai entrar e vai sair daquela unidade, quando acabar o plantão só. Então, essa é uma orientação mundial, né, que protege mais essa contaminação, diminui um pouco mais. Então, a partir do momento que você estabelece locais específicos para isso, fica mais fácil do ponto de vista logístico, né? Essa é a minha percepção. Agora, respondendo a essa minha primeira percepção. Agora, só uma colocação, que eu concordo com isso que você está falando, mas o que eu estou dizendo são exatamente de locais ditos de referência. Vou citar um exemplo prático, o Hospital Raul Gazola, que é uma das referências para a internação de pacientes com Covid suspeito ou confirmado, né? Tem vários quartos lá vazios, vários. Tem que centralizar. Agora, nós estamos pagando 4 milhões por mês de aluguel de lona para os hospitais de campanha. Não estou dizendo que não seriam necessários. Eu penso assim, arruma a casa e aí depois, o que precisar de excedente, aí faz. Mas primeiro, vamos trazer alguma coisa que deixaria um legado para depois da epidemia. Vamos ajeitar, aproveitar que a gente está recebendo verba federal, vamos ajeitar a estrutura que a gente tem, que está deficitária, que está ruim, que está maltratada, para depois fazer, se necessário, eu acredito até que seria hospital de campanha, mas em número menor. Eu vejo eu fui lá no hospital da Barra, são 400 leitos de alojamento, com mais 100 leitos de UTI. Estava fechado. Não tem a menor condição deles colocarem full para funcionar. Não tem equipamento, não tem respirador suficiente para botar todos os leitos para funcionar, não tem EPI suficiente para botar todos os leitos para funcionar. Então, está se gastando uma fortuna e que a gente acaba vendo um grande desperdício. O contrato da IABAS, que inicialmente era de 835 milhões de reais para formar os hospitais, do nada, quando começou uma investigação em cima desse contrato, caiu para menos de 500 milhões. Como é que você cai um contrato de 835 para menos de 500? Entendeu? Por isso que eu estou falando, Felipe, em relação a usar a estrutura que nós temos, que primeiro cairia o custo, mas sem dúvida nenhuma, concordo contigo, o ideal seria centralizar. Agora, a gente usando uma estrutura nossa, amanhã ou depois,
o próprio cuidado paliativo seria beneficiado com alguns locais que poderiam servir para isso, destinados para isso. Não? O que eu senti falta, inclusive eu propus isso à Secretaria Estadual de Saúde, era que se buscassem alguns locais que pudessem se dedicar ao manejo específico daquelas pessoas que não têm indicação ou que não se beneficiariam com o tratamento do CTI, né? Que aí sim recebendo os cuidados paliativos. Quando a gente fala de cuidado paliativo, muita gente se assusta, né? E acha que cuidado paliativo só faz quando não tem mais nada o que fazer, né? E esse é um grande entendimento ruim da proposta, porque a partir do momento que você pensa assim, agora que não tem mais nada o que fazer, não tem recurso nenhum, esgotou recurso, não tem mais o que fazer, a doença é incurável, aí chama o cuidado paliativo. Isso é um conceito bastante inadequado, né? Mas infelizmente é o que a maioria da população pensa. Cuidado paliativo é para trabalhar em parceria. Por isso, e é interessante quando você colocou cuidado paliativo na UTI. Aí muita gente deve perguntar assim, cuidado paliativo na UTI? Será que faz sentido isso? Faz total sentido. Porque o indivíduo vai para a UTI é porque ele está grave. E se ele está grave, a gente tem que entender se o tratamento do CTI vai trazer algum benefício para ele. Tá? E aí, se ao longo desse tratamento na terapia intensiva existe muito sofrimento, desde delírio, né, que é um quadro confusional que a pessoa faz e muitas vezes se sente perdida, se sente insegura porque não reconhece o lugar onde está. Isso não acontece só com idosos, isso acontece com pessoas mais novas também, né? Uma pessoa está ali internada no CT, o CT é o lugar que mais provoca delírio, confusão mental nas pessoas internadas. Então, a gente precisa imaginar que, além do tratamento do CTI, também existe o cuidado paliativo, que pode ser ofertado em conjunto, né? E, infelizmente, existe ainda esse entendimento que vem de muito tempo atrás, de que o cuidado paliativo ele só entra quando não tem mais nada o que fazer, né? Mas a gente está focado no alívio do sofrimento. Enquanto você recebe um tratamento, esse tratamento para uma doença grave, ou recebe um tratamento que também gera sofrimento, o cuidado paliativo vai entrar para amenizar essa trajetória. Então, isso como é que se faz, né? Se faz com equipes, com profissionais, se faz com medicamentos, se faz com estratégias também não medicamentosas, através de fisioterapia, a gente usa também muitas medicações, a gente aprende a usar medicações como os opioides, a gente recebe treinamento específico de comunicação de más notícias. Nenhum médico, na sua formação, é treinado e também gosta de dizer que o familiar está muito grave, está próximo de falecer. Ninguém gosta de dar essa notícia, né? Nós que fazemos cuidados paliativos também não gostamos, mas a gente aprende a levar essa informação de forma menos dolorosa, né? Então, para que a gente possa atingir mais a população e levar mais essa prática, a gente, sem dúvida alguma, precisa de setores dedicados a isso, né? Então, para que a gente possa salvar o maior número de pessoas, a gente precisa de leitos, precisa de terapia intensiva. Mas a gente sabe que isso tem um limite por vários fatores, né? Limites que podem ser políticos, limites que podem ser financeiros, limites que podem ser de recursos materiais mesmo, porque você vê, tá difícil a gente comprar máscara para máscara cirúrgica para utilizar. A gente teve o problema de encomendas que estavam para vir da China que não vieram. Ou seja, a gente tem limites de recursos, tem um limite que a própria medicina também não consegue resolver todos os problemas. Pacientes jovens sem grandes comorbidades, sem grandes doenças, estão morrendo apesar do tratamento, apesar da terapia intensiva. Então, existe o limite da medicina.
E existe o limite que, embora você faça tudo, né, aquele indivíduo ainda evolui para o desfecho que é o final da vida. E aí, como conduzir isso de uma maneira menos sofrida? Aí a gente recebe esse treinamento para aliviar essa trajetória, sabe, Sérgio? Eu queria que você falasse um pouquinho, Felipe, sobre a estratégia dos hóspedes, que nós não temos ainda aqui, né? Pelo menos até onde eu sei, não sei se eu estou errado. A gente tem algum hóspede no Brasil ou não? Olha, assim, o hospice, não sei se as pessoas sabem o que é hospice, né? O hospice ele é uma instituição que se dedica exclusivamente ao cuidado paliativo. Então, as pessoas com doenças graves, chegando ao final da vida ou não, mas quando precisa de algum tipo de internação para amenizar algum, algum problema, por exemplo, um indivíduo que tem um enfisema, ele descompensa a sua doença e começa a sentir falta de ar. Ele vai para essa instituição, controla o seu sintoma e depois volta para casa. Ele não precisa ir para um hospital geral. Então, uma unidade intermediária, né, que tem uma complexidade menor de tratamento, isso é importante dizer, porque as pessoas podem achar que o hospice tem uma filosofia de despachar o paciente, né, ou de abandonar, como ficou conhecido, os asilos ficaram conhecidos assim, né? Até o UTI já teve essa forma de determinado período, né? Quem entra não sai, né? Exatamente. Essas coisas estão mudando. Então, o hospice ainda tem também carrega esse preconceito de, poxa, agora que não tem mais o que fazer, né? E aí eu fico até preocupado do cuidado paliativo aparecer agora nessa epidemia, das pessoas confirmarem aquela impressão inadequada do cuidado paliativo. Olha lá, tá vendo? Agora que não tem mais como salvar as pessoas, não tem leito, aí vão mandar para o cuidado paliativo, né? Que não é assim. O cuidado paliativo é para estar junto, é para estar antes até de ter a própria doença. Por exemplo, a gente, assim como a gente está fazendo essa live aqui, colegas meus que trabalham com luto, psicólogos que trabalham e são extremamente experientes, que trabalham com luto, fizeram lives também, trabalhando o sofrimento de estar em casa, isolado, em quarentena, né? A ansiedade, a angústia, como vai ser, o que vai ser da minha vida, o que vai ser da minha família que está num outro cômodo, está numa outra cidade ou estado, ou país até, que não consegue sair do país para visitar essa família. Então, nós já estamos vivendo um luto antes de adoecer, né? E o cuidado paliativo ele trabalha também antes disso. Então, a estratégia do manejo do luto é uma estratégia paliativa. Sim. Quando você oferece isso antes do adoecimento, é preventivo. E você pode oferecer o cuidado paliativo ao longo do tratamento específico e pós-tratamento, se esse tratamento não trouxer mais benefício. E aí, quando chega, aí sim, chega nesse momento que você falou, que o tratamento específico já não está mais trazendo benefício. É aquele indivíduo com câncer avançado, que teve falha de resposta ao tratamento, à quimioterapia, radioterapia, já fez a cirurgia, a doença avançou. Nesse momento, os cuidados paliativos são ainda mais indicados, né? Bom, nesse momento que os cuidados paliativos entram exclusivamente, a oncologia se retira no seu tratamento, aí você pode adotar medidas específicas, exclusivas de cuidado paliativo, que são nas unidades de hospice. Aqui no Brasil nós temos algumas públicas, algumas privadas. No Rio de Janeiro temos poucas. Eu não sabia que tinha já hospices aqui. No Brasil tem. Não sabia. Sim. Não temos público ainda aqui no Rio de Janeiro, mas não tem? algumas iniciativas. Não temos públicas ainda aqui no Rio de Janeiro, temos privados, né?
que seja também exclusivo de hospice, não. Tem as chamadas unidades de transição que oferecem esse tipo de tratamento hospice, né? Mas não é exclusivo. Que seja exclusivo, não. Tá. Agora, eu não sei se ficou claro para quem não é da área da saúde o que é o hospice. O que a gente está falando, talvez são espaços não hospitalares. Você quer explicar melhor como é que... São espaços hospitalares, só que um hospital de menos complexidade, né? Mais uma casa, né? Mais próximo de uma residência. Mais próximo de uma residência possível, né? Mas que em alguns momentos você consegue consegue fazer exame, como raio-x, como uma coleta de sangue, como também pode se fazer no domicílio, né? Então, o objetivo é justamente se aproximar ao máximo daquilo que você pode se ofertar no domicílio, né? Para não trazer os problemas que o hospital possa trazer. Então, a nossa sociedade brasileira, ela ainda é muito hospitalocêntrica, né? Ela ainda pensa que o tratamento todo acontece no hospital. E aí, quando você fala de hospice, mas não é o hospital? Ou é um hospital mais simples ou menos complexo, você acha que não é o melhor lugar para se tratar, né? Então, infelizmente, a gente ainda tem muitos preconceitos, muitas ideias que são feitas pela população que acabam interferindo negativamente na condução das pessoas que estão gravemente enfermas. Houve, ao longo dos últimos anos, fechamento de algumas pequenas unidades hospitalares no Rio de Janeiro, hospitais de 20 leitos, que eu até concordo, é totalmente inviável economicamente você manter um hospital geral de 20 leitos. Isso não existe, né? Agora, um hospital de 20 leitos não poderia servir para um hospice? Sim, dependendo da estrutura, dependendo da organização, vai ser muito bem-vindo. Não é? Então, a ideia seria mais ou menos essa, usar pequenas estruturas que foram fechadas ou que estão fechadas para poder utilizar, direcionar e organizar mais esse tratamento, né? Evidentemente, aquelas pessoas que podem ir, porque, como você bem disse, tem casos que tem que ficar realmente em unidades fechadas, ou mesmo dentro do alojamento, mas uma estrutura hospitalar mais robusta. Mas vários casos que nós vemos, como você tem anteriormente, de internações que são puramente sociais, porque elas não têm mais necessidade de ficar dentro de uma estrutura hospitalar, lá permanecem, porque ainda requer alguns cuidados que em casa não vai ter. Aí que entraria essas estruturas de menor complexidade. Eu acredito que com isso desafogaria um pouco, né, a nossa parte hospitalar. Agora, realmente, a nossa cultura é totalmente voltada para o hospital e a maior prova disso é que a nossa atenção básica, que seria uma pré-hospitalização, é totalmente negligenciada. Nós vimos ano passado, começaram 200 equipes de estratégia de saúde da família, nós estamos falando de 2.500 profissionais, né, enquanto nós da saúde sabemos que a atenção básica resolve a grande maioria dos problemas, né? E quantas internações evitáveis que nós testemunhamos, né? Uma infecção renal porque não tratou a infecção urinária baixa antes, um paciente com problema de coração grave porque não tratou durante o ambulatório quando era menos grave, ou até um paciente oncológico interna no estagiamento mais avançado, porque demorou a fazer o diagnóstico e tinha uma fila enorme para o cara fazer o exame que fosse necessário. Então, essa parte pré-hospitalar é fundamental, mas já é negligenciada ali exatamente porque o foco está sempre voltado para a área hospitalar, né? A gente falou do hospice e também tem o próprio atendimento domiciliar que pode ser oferecido pelo sistema público, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente tem o PAD, que está se reestruturando mais. Inclusive, tem uma colega que é a Lívia Coelho, ela é da diretoria da NCP, e ela voltou a estar à frente dessa iniciativa, uma pessoa que eu tenho grande admiração e tenho certeza que ela vai estar dando o melhor de si para que possa se desenvolver esse trabalho de atendimento a domicílio, né? Porque aquele paciente que foi para o hospital já não está mais trazendo benefício, mas ele precisa de algum tipo de suporte
que em casa, simplesmente, com o apoio da família dele, não conseguiria. E aí o PAD pode continuar a dar essa assistência. Então, tem assistência, como você falou, no domicílio, pela atenção primária, né? Se não no domicílio ou próximo do domicílio, sem dúvida alguma, é o mundo ideal, né? É a atenção primária com funcionamento pleno. E, em paralelo, se esses pacientes que estão sendo acompanhados pela atenção primária, se eles internarem e no momento da alta precisarem de um suporte mais complexo, aí vai o programa de atendimento domiciliar que tem que faz essa comunicação com o hospital. Isso, se a gente tivesse isso tudo funcionando, né, sem dúvida alguma, a gente teria uma saúde melhor. Não, sem dúvida alguma. Até fazendo parênteses, fugindo um pouquinho do tema, até porque eu sou de teatro, então eu vou puxar um pouquinho, mas é só um parênteses, até para exemplificar uma coisa extremamente simples, por exemplo, o sistema que eu adoto na medicina privada, que a Inglaterra adota na medicina pública, que é o parto com a alta poucas horas após, né? Poucas, assim, lá na Inglaterra, 8 horas, mais ou menos que eu faço aqui também. Pós-parto normal, deixar claro isso, não é cesariana, mas aquele parto normal, sem intercorrências, fisiológico, correu tudo bem, mãe está bem, neném está bem, 8 horas depois do parto ela vai para casa. Agora, no dia seguinte, lá na Inglaterra tem uma rede eles chamam de midwives, que a gente pode traduzir como obstetrizes, né, que vão na residência passar visita na mãe e na criança. Né, da mesma forma que eu faço aqui, né, e outros colegas. A gente vai na residência da pessoa passar. Ela não precisa ficar internada 2, às vezes 3 dias numa maternidade, ocupando aquele leito, colocando em risco, porque a estrutura hospitalar, para quem não tem necessidade dela, acaba se tornando um risco, que é um local de concentração de doentes. Né? Então, a gente pode realmente desafogar essa rede, você pode aumentar a capacidade, num exemplo como esse que eu dei, a capacidade de internação de uma maternidade, você pode aumentar em 3, 4 vezes, sem construir um leito, sem gastar um centavo. É uma questão de protocolos. Então, essas equipes de saúde da família são tão necessárias para esse projeto, projeto ou programa de atendimento domiciliar, o PAD? Programa. Programa. Né? Faz parte, acredito eu, da estratégia de saúde da família, ou não? Ou tá desvinculado? Não. Está vinculado mais aos hospitais, porque participa da deshospitalização. Pois é, mas ele tem uma atuação semelhante, quer dizer, eles dariam um suporte dentro da residência das pessoas, não é? Quer dizer, isso daí faz todo sentido. Claro que ele tenta fazer contato, a ponte com a atenção primária, né, com a saúde da família. Depois que esse paciente ele pode fazer uma abordagem inicial, pós-alta imediata do hospital, e aí faz essa transição para atenção primária. É possível isso também. Uma senhora que caia, frature o fêmur, e vá para o hospital, faz a cirurgia, ainda precisa de algum suporte depois no pós-alta, e depois continua-se o assistência, o acompanhamento pela atenção primária. Esse foi o primeiro exemplo que eu tive aqui, né? Assim como também pode ter um indivíduo que fazia já o acompanhamento pela atenção primária, identifica numa ultrassonografia uma alteração no abdômen, essa alteração possa ser um câncer, uma neoplasia, é operada, depois de operada ela pode ter o segmento também pelo atendimento domiciliar, né? E aí, pronto, continua o acompanhamento com a atenção primária. Não, e isso daí agora, assim, vai trazer benefício. E assim, interessante a gente tentar fazer um paralelo com o que a gente está falando agora, né, no meio da pandemia, que apesar disso tudo estar, digamos que estivesse tudo funcionando, né, atenção primária a todo vapor e o PAD também a todo vapor, ainda assim não daria conta, pela gravidade que é a doença,
né? E pela alta contaminação dela, extremamente contagiosa. Então, além dela ser extremamente contagiosa, ela pode levar à gravidade, e essa gravidade, que quando o indivíduo interna grave, ele não sai de imediato, né? Demora pelo menos aí 15 dias, 15 a 20 dias para sair do hospital. Até mais. Isso numa pessoa que não tenha grandes doenças, grandes problemas, né? E quando tem algum problema maior, você pode levar aí até 30 dias ou mais. Nós temos uma média de atendimento, uma média de dias de internação muito alta aqui no Rio de Janeiro, no Brasil de modo geral, mas no Rio de Janeiro tem bastante, que é o nosso foco da conversa agora, e que poderia ser muito beneficiado com esse programa de atendimento domiciliar, né? Quer dizer, se você consegue dar um cuidado na residência, você gira mais esse leito, você aumenta a sua capacidade de atender pacientes. Porque essa epidemia, ela trouxe, como eu tenho repetido reiteradas vezes, trouxe à visibilidade popular um sistema de saúde precário que a gente já tem há décadas. Há décadas. E as pessoas têm que separar uma coisa. A doença, ela mata muita gente? Percentualmente, não. Mas, como você bem colocou, ela é uma doença de alta transmissibilidade. Ela espalha muito rapidamente. Então, em números absolutos, embora seja um percentual pequeno, como o volume de pacientes contaminados é muito grande, o número de pacientes graves também se torna grande. E aí, sim, acaba engasgando o nosso sistema de saúde, que já vem precário há muito tempo. Então, né? Eu acho assim que o principal legado positivo para o cuidado paliativo e para o sistema de saúde como um todo, que essa epidemia possa trazer, é alocarmos de forma coerente os nossos recursos. Não é o hospital que resolve tudo, né? A atenção primária também tem o seu limite e a gente precisa aprender a deshospitalizar. Então, por que eu digo isso, que não é o hospital que resolve tudo? Porque a gente pode resolver, algumas coisas podem ser resolvidas no domicílio, outras se resolvem no hospice, como você falou, né? Então, o hospital não é o único lugar para ter uma assistência adequada de saúde. Para determinados casos, né? A gente precisa saber qual é o paciente, qual o problema que ele tem, mas em se tratando dos pacientes que nós cuidamos, que são os pacientes com doenças graves, mais comprometidos, né? Esses doentes, a chance de ter um benefício maior no hospital é cada vez menor. Então, a gente precisa ter alternativas para continuar a cuidar dessas pessoas dignamente, né? Até porque muitos pacientes que recebem a assistência do cuidado paliativo, que já é rara, também está deixando de receber, porque o ambulatório está fechado, por exemplo, né? E como é que esse paciente depois consegue pegar a receita de opioide, a receita de morfina? Como é que ele dá seguimento ao antidepressivo, que é receita controlada, e agora houve um movimento muito interessante do CFM para emitir um certificado eletrônico que vai ajudar também nisso, né? Mas antibiótico, antipsicótico, como haloperidol, que é uma medicação importante que a gente usa, né? A própria morfina, a gente precisa de receitas controladas. E como é que faz para disponibilizar isso tudo nesse isolamento? A gente precisa ter uma flexibilização do sistema e pensar em outras soluções, né? Eu não sei se tem médicos assistindo também essa live. É importante dizer também que o próprio talonário azul, houve uma liberação pelo CREMERG para você conseguir a numeração, a autorização pelo próprio site, sem precisar ir até o CREMERG. Então, são atitudes que facilitam a nossa assistência para aquelas pessoas que precisam, que continuam precisando. Ah, tá, mas eu tenho um paciente grave, ele não tem Covid. Pô, que bom que ele não tem Covid, mas ele tem outras condições que precisam ser tratadas e continuar a ser tratadas. Então, a gente não pode esquecer disso também, né?
Não é Hoje só em dia só se pensa no Covid, parece que ninguém tem mais doença alguma, né? Ninguém isso aí. morre mais de nada. Eu acho que a menor taxa de mortalidade que nós temos na história é a atual, que ninguém morre de nada, só de Covid, né? Pois é, exatamente. E na dúvida, né? E na dúvida acaba indo para a epidemia, realmente. É claro que o número de óbitos, né? Assim, no hospital que eu trabalho, eu faço parte da comissão de óbitos do hospital, que a comissão de óbitos tem a função de analisar, né, os óbitos naquele mês. E mais do que dobrou o número de óbitos nesse hospital que eu trabalho, e mais de 50% de pacientes confirmados ou com suspeita de Covid, né? Ou seja, de fato aumentou muito o número de Posso óbitos. dar só uma informação, né, para quem está ouvindo em relação a isso? As pessoas têm que pensar, na hora que for fazer o atestado de óbito, certamente você sabe disso, ter cuidado para não banalizar esse diagnóstico de Covid, porque uma vez que a causa-morte seja por conta disso, ela vai perder o seguro de vida em algumas situações. Então, tem essa questão também burocrática envolvida. Não há de se liberar. Na dúvida põe, você pode estar prejudicando toda uma família por conta disso. Em situações de pandemia, o seguro não cobre. Tem essas questões sociais que a gente tem que estar sempre ligado, né? Sem dúvida alguma. Ô Felipe, um médico que, por acaso, esteja vendo aqui o nosso vídeo e está pensando nessa questão dos cuidados paliativos, como é que seria a formação de um profissional para isso? Como é que é a busca dele se tornar um profissional desta área, um especialista em cuidados paliativos? Uhum. Sérgio, hoje a medicina paliativa no nosso país é uma área de atuação reconhecida pela AMB, né, que é a Associação Médica Brasileira. Ela que oferece os certificados e titulações para os especialistas. Então, é considerado uma subespecialidade, né? Então, de fato, a medicina paliativa, ela em muitos países, ela é uma especialidade, não é uma subespecialidade, ela é uma especialidade. Mas isso está fazendo parte do amadurecimento do nosso país. Isso é questão de tempo. Acredito que nos próximos anos a gente vai ter tanto subespecialidade quanto especialidade, sabe? Então, essa é a minha percepção. Agora, como é uma subespecialidade, para o indivíduo que quer ter o certificado de medicina paliativa, ele precisa ter uma especialidade que seja reconhecida pela AMB como possível de ter subespecialidade de medicina paliativa, que é o geriatra, né, o médico de família, o pediatra, o intensivista, claro, né, o oncologista também. Então, tem algumas especialidades que permitem a certificação. Agora, ginecologia e obstetrícia, por exemplo, né, se você quisesse fazer, você não conseguiria ter o certificado hoje de subespecialidade, área de atuação. Você teria Não que dá para fazer fazer cuidados clinicamente. paliativos no trabalho de parto, não? Para amenizar a dor? Pois é. Então, você poderia ter uma formação, né, um treinamento de cuidado paliativo, mas você não ser reconhecido pela AMB enquanto subespecialista, né? Se é que podemos dizer assim, ou um profissional com certificado na área de atuação. Mas isso Essa é mais para... certificação é dada pela Associação Brasileira, a Associação Nacional de Cuidados Paliativos? em parceria com a AMB, né? Parceria com a ANCP. AMB. Tá? Agora, tem diferentes cursos de formação, né? Tem até residência médica. A residência médica ela é de 1 ano, de duração de 1 ano, e aí tem que ter uma especialização prévia para você poder fazer essa residência, que é como se fosse o R3 de clínica, né? É 1 ano a mais, sabe? Então, é 1 ano de especialização, e tem cursos
lato sensu, stricto sensu, tem mestrado, doutorado em cuidado paliativo. Hoje já muitos lugares já tem algum expert para orientar essas teses, sabe? E assim como tem lato sensu, que duram 2 anos, 1 ano, aí depende do quanto que você está interessado em se aprofundar no conhecimento. Se você quer ter um conhecimento mais geral para reforçar a sua prática, aí uma pós-graduação lato sensu cabe muito bem, sabe? Agora, se você quer dar aula, quer ser professor, e aí, além da pós-graduação lato sensu, você pode fazer um stricto sensu para poder valorizar mais ainda a sua formação, né? Assim como também tem a residência. E aí, independente do seu caminho, você pode, do caminho que você trilhar, se preencher os critérios da NB e da NCP, você consegue fazer o certificado de área de atuação. Isso anualmente. Todo congresso da NCP, da Academia de Cuidado Paliativo, é feita uma prova que é validada pela NB. Eu, conversando alguns dias atrás com uma colega que é membro da AMIB, da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, ela colocou a carência que tem de especialistas, de intensivistas e especialistas, né? Então, você vê assim, o especialista, que são poucos, dada a demanda, né? E quem faz UTI, que são clínicos que acabam atuando dentro de uma UTI, né, dá um plantão e tudo, mas não são exatamente os especialistas naquela ramo de atuação. Nos cuidados paliativos acontece a mesma coisa, tem poucos especialistas em cuidados paliativos, mas tem pessoas que fazem cuidados paliativos. Sua pergunta é ótima, que me permite falar um pouquinho mais de algo que eu penso, sabe? Eu não sou nem um pouco contrário aos certificados de especialização. Eu acho extremamente necessários. Acontece que se a gente for esperar por profissionais com certificados para dar conta da demanda, a gente nunca vai atender a demanda. Essa que é a grande realidade. Eu vou começar pelo número de geriatras, sabe? O número de geriatras já é muito mais superior ao de paliativistas, digamos assim, né? E a demanda de geriatras é menor do que a de paliativistas, porque o paliativista ele deve dar assistência não só aos idosos, mas também a outras, ao adulto jovem, a pediatria também, a neonatologia também tem cuidado paliativo. Então, o número de paliativistas é infinitamente menor. Não sei hoje te dar números em relação ao país, assim, como é que está de pessoas capacitadas. Aqui no Rio de Janeiro, temos talvez 5 ou 6 profissionais com certificado. Agora, de pessoas envolvidas na área, comprometidas com o assunto, sempre atualizadas, informadas e prestando uma assistência plena e perfeita na ponta, aí você, felizmente, tem um número bem maior. Então, aí é que a gente começa a pensar que o certificado é importante, sim, mas talvez não seja o determinante para você oferecer uma assistência de boa qualidade, né? Porque para você oferecer uma assistência de boa qualidade, depende da sua formação enquanto profissional. Se você tem o título ou não, é a mesma coisa que frequentar o clube, né, Sérgio? Assim, imagina, você me convida para ir no seu clube, né? E eu posso ir contigo todas as vezes e ser um frequentador assíduo por ser seu convidado, mas eu não vou ter o mesmo valor que você porque eu não tenho a carteira do clube. Então, isso é para ser avaliado com muito carinho, sabe?
porque eu entendo que o outro lado de não ter um certificado é muito arriscado, porque você coloca muito vulnerável qualquer especialização, porque a gente não vai saber qual foi a formação daquele indivíduo, né? Mas se a pessoa tem uma formação boa, com bons profissionais, buscou fontes seguras, frequentou serviços de boa assistência, né? Você não tem o que temer porque não tem o certificado. Qual que é o resultado que vai ser oferecido ali para o paciente na ponta? Isso é o mais importante. Então, hoje, a diretoria da NCP está muito mais preocupada além do certificado. A gente não está preocupado só com o certificado, a gente está preocupado em oferecer minimamente instrumentos para todos os profissionais de saúde que se interessem pela área, para que paliem melhor os pacientes que precisem. Sabe? Nós, hoje, estamos aqui fazendo essa live, temos os nossos sofrimentos, enquanto pessoas, enquanto profissionais. Nesse momento, precisamos de medidas que paliem a gente, né? Então, isso é universal. Rapaz, a gente agarrou na conversa aqui, já tem 1 hora, já estamos estourando o prazo já de conversa. Isso daí tem assunto para mais de uma semana, né, Felipe? Eu queria agradecer muito, Felipe, pela disponibilidade, por ter aceito aí o convite, por tirar uma série de dúvidas aí que a gente tinha em relação a isso. Eu, pelo menos, estava cheio de dúvidas, foi muito boa a conversa. Queria agradecer a todo mundo que se dispôs a participar, a assistir, e deixar o convite aberto. Felipe, toda vez que você tiver interesse em trazer alguma informação para a gente e quiser colocar alguma posição, fazer uma outra, eu penso que essa ideia da mesa redonda vai ser bem interessante. Se você conseguir aí organizar isso, por favor, me fala, que eu tenho todo o interesse em fazer, para a gente continuar esse papo, que tem muita coisa ainda a ser dita ainda daqui para frente. Então, muito obrigado aí pela sua atenção, pela sua disponibilidade, pela sua amizade. Maravilha, Sérgio. Grande abraço, meu amigo. Obrigado, um abraço a todos aí, boa noite. Boa noite, obrigado.